Aleluia! Terça-feira é de gerar e nós estamos aqui gerando essas palavras no nosso espírito. Tivemos a semana, nesse mês, poderoso surgimento da noiva, falando de Maria, desse ventre que gera o último Adão. Já tivemos visitação, semana da promessa e estamos na semana da sabedoria. E a palavra fala que aquele que precisa de sabedoria pode pedir porque o Senhor vai dar liberalmente. O Senhor nos dá essa sabedoria que vem do alto, a sabedoria que te reveste, a sabedoria que te ensina a responder e a reagir. Quantos cenários da nossa vida que nós visitamos a nossa mente, na nossa lembrança, e que nós poderíamos ter tido outra reação, poderia ter tido sabedoria na nossa resposta, mas no impulso, na imaturidade, na infantilidade, perdemos a oportunidade de entregar o testemunho que o Senhor está esperando. E nós vemos em Maria, aquela que não perdeu a oportunidade, mas justamente ela aproveitou, ela recebeu, ela celebrou a oportunidade com sabedoria para gerar o Salvador, sabendo que tudo aquilo era desfavorável num cenário social, mas o que ela estava gerando era a sabedoria do Senhor, de entender os ciclos, tanto que a palavra do Senhor em vários momentos fala que ela ouvia e guardava no seu coração. Isso é sabedoria. Às vezes nós queremos ter as nossas opiniões expostas, registradas, fortalecidas. Somos pessoas de muita opinião, de muitas ideias, mas a sabedoria não é o excesso de alguma coisa, a sabedoria é a medida certa para a manifestação. A hora certa de falar, talvez você não tenha que falar nada, mas se você abrir a tua boca, que seja com sabedoria, quando houver necessidade, é o que diz a palavra. Então a palavra do Senhor, ela é esse ajuste na nossa vida, ela vai te ajustando para você sair da alma, sair das demandas exteriores, daquilo que é uma pressão exterior, que foi justamente Saul, Saul na sua alma, ele queria atender a demanda exterior e acabou perdendo o reino, se sentiu pressionado. Isso é a carne, isso é a alma, isso é tudo aquilo que nos separa de uma vida real no nosso espírito, de um testemunho real do nosso espírito. Mas o Senhor quer nos separar disso tudo para que com sabedoria nós possamos governar e reinar em cada evento. Que Cristo reine em nós em cada evento em nome de Jesus. Então, nessa terça-feira de gerar, na semana da sabedoria, você vai entender que nós estamos gerando estatura e força, medidas, estatura, altura. Eu estou falando de força e intensidade, são medidas que precisam ser completadas. Então, nisso eu tenho a estatura e força no espírito intensificado. O que diz a palavra do Senhor em Apocalipse desse espírito 7 vezes intensificado, porque Apocalipse é um livro de consumação, é um livro de manifestação, de revelação, aquilo que está sendo revelado, que é o próprio significado da palavra Apocalipse. E essa intensificação desse espírito é mesmo uma medida que se completa para uma real manifestação. E isso é o que nós estamos falando hoje, porque vamos falar aí de João Batista e de Jesus. 2 homens que foram formados no ventre, um de Isabel, que foi João Batista, e o outro em Maria. Jesus dentro de Maria, eles foram formados e estavam sendo preparados para o dia que seriam manifestos, que a voz seria ativada, falada, verbalizada, que ia acontecer mesmo aquele propósito que estava dentro deles iria se manifestar. Mas para esse dia chegar, precisaria do tempo da preparação. Irmãos, é engraçado, Engraçado não. É intrigante na palavra do Senhor algumas coisas, mas nós vemos como é revelador quando você entende os princípios, os ciclos, o tempo de cada coisa. Por exemplo, 40. A mulher, ela engravida e ela precisa gerar essa criança dentro dela por 40 semanas. Então, existe um período de 40 para a manifestação desse fruto. E se você quiser que ele nasça antes, claro, que existe o bebê prematuro, mas o ideal é que ele complete as 40 semanas para que esteja pronto para vir ao mundo. Pronto, com o peso, com a medida ideal. E esses 40, você vê a marca do Senhor, os 40 dias no deserto, Jesus sendo preparado para a sua manifestação. Os 40 dias de Jesus após a sua ressurreição, também preparando os discípulos para a manifestação da igreja. Então, esse 40 nós vemos, por exemplo, em Moisés. Moisés, ele passou 40 anos no Egito.
sendo preparado e estudando a cultura egípcia, né? O Moisés que estudou nas melhores escolas, né? Teve a melhor formação, a mais top, mas ele precisou de 40 anos depois, quando ele ficou escondido no deserto, com medo de Faraó, da perseguição, porque ele matou um egípcio que estava ofendendo um hebreu e, por fim, foi acusado, e aquela acusação levou ele para o deserto. Mas, isso é o aspecto negativo, mas o aspecto positivo é justamente que aquele deserto forjou Moisés, porque toda a sua habilidade e constituição natural precisava ser quebrantada para que o Senhor pudesse utilizar tudo isso. Precisava ser quebrantada, consagrada. E quando o Senhor nos leva para um deserto, para um período de 40, que é a marca de vencer um deserto, porque o deserto é o lugar de formação, onde nós estamos sendo formados. Então o Senhor te leva para esse deserto, porque Ele quer te usar. Porque Ele quer que a tua medida seja completa para que você se manifeste. A palavra também fala que nós temos, então, as raízes para baixo e os frutos para cima. Quando eu tenho as raízes para baixo, eu tenho o fundamento para que Ele possa sustentar os frutos que vêm para cima. Então, essa dinâmica é a dinâmica do Espírito, porque estamos falando aqui que vamos gerar em estatura e força. Para ter a estatura, precisa ter profundidade. Para ter força, tem que ter exercício. Então, o Senhor ele estava sendo forjado, o Senhor Jesus, desde o seu nascimento, estava sendo preparado para o dia da manifestação. A mesma coisa de João Batista. Ambos, eles morreram com idades próximas, né? João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, mas eles tiveram um tempo de vida humanamente curto. Mas foi muito profundo, porque os seus frutos permanecem até hoje. Há um fundamento absurdo aí. E nós vemos essa marca de profundidade e essa marca de realidade, porque não é sobre quantos dias eu vivi na Terra, né? Eu vivi 100 anos, 120 anos, 70 anos, 30 anos, 33 anos e meio. Mas sobre ter vivido o propósito de Deus todos os dias da minha vida, sobre ter escolhido me renunciar, me ofertar, ter escolhido a vida do Senhor e não a minha vida, mas ter negado a minha vida de alma para viver a vida do Senhor, que é a verdadeira vida. Então nós vemos, ambos viveram isso, ambos tiveram essa história. E eu quero ler esse texto porque aqui em Lucas 2, né, que fala que o Senhor... que fala de Jesus, Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então o Senhor estava formando ele nessa estatura, nessa graça e nessa sabedoria. Mas vemos aqui no texto de Lucas, cadê aqui o texto? Citei aqui. O texto de Lucas 1,80 fala, e o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Esse é João Batista. Então, ambos estavam sendo preparados, estavam sendo forjados para uma manifestação, essa manifestação com sabedoria. Quando você abrir a tua boca para falar, você vai falar com sabedoria. Você vai abrir se tiver que abrir, amém? E quando abrir, vai falar, e você não vai se preocupar com aquilo que você tem que responder, porque o Espírito que habita em você, Ele vai colocar a palavra certa, a palavra de sabedoria nos teus lábios. E o que é essa sabedoria? Ela é a manifestação desse processo, dessa preparação daquilo que foi gerado no oculto, que é a nossa vida, a nossa aprovação, a disciplina do Espírito em nós. Quando nós somos disciplinados pelo Senhor, nesse deserto, nesses períodos, o Senhor ele vai te disciplinando para manifestar nessa restrição, para manifestar a liberação do Espírito. Então, quando somos restringidos no nosso deserto, nós não somos restringidos para viver uma escassez, mas para liberar a verdadeira abundância, porque essa é a preparação do Senhor. Eu ouvi uma vez uma ministração do Leonard de Ravenhill, e ele fala sobre isso, né? Quando o Senhor esconde um homem, Ele esconde esse homem justamente para usá-lo, para manifestar o seu poder. Então o Senhor faz isso como no oculto. Situações que nós passamos na nossa vida que ninguém sabe, as suas guerras que ninguém pode imaginar, mas que estão te forjando. E essa sabedoria vem da onde? Dessa experiência. Então a sabedoria não é sobre o tempo que eu vivo, a idade que eu tenho, mas sobre as experiências que eu vivi. Quanto mais experiências, mais forjado. Eu lembro que ano passado
ano retrasado já, né? No finalzinho do ano retrasado, que o Davi teve uma crise de cetoacidose diabética, né? Meu filho mais velho, e veio com esse diagnóstico de diabetes tipo 1, enfim, foi uma guerra, foi uma luta pela vida dele, entender todos os cenários e não entender nada e continuar vivendo, mas foi um período de um amadurecimento absurdo, porque no deserto nós dependemos do Senhor, porque o deserto expõe a nossa limitação, a nossa capacidade limitada, e mostra que a nossa capacidade, ela é incapaz, não é verdade? E te faz buscar o Criador, te faz ir para a fonte e falar, eu preciso do Senhor. O homem, ele peca justamente em querer se suprir na sua suficiência, ele quer ser suficiente para ele mesmo. Olha, Adão e Eva, eles pecaram, né? Ouviram uma história e eles quiseram aí ter a sua própria opinião, né? O homem cai na sua própria opinião. Nós queremos ter muitas opiniões. E nesse teu extravasar de opiniões, você deixa de ser sábio. E sabe, se você quer ser um sábio nesse mundo, você tem que ser bem louco mesmo. E contra todo esse sistema, essa falsa sabedoria. Porque olha o que diz em Tiago, eu já vou voltar no assunto do Éden, mas Tiago fala assim, olha, mas se você tem inveja amarga e preocupações egoísticas no teu coração, não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, porque essa sabedoria não vem do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca, é falsa. Aqui fala com efeito onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens e toda sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto, antes de tudo ela é pura, ela é pacífica, meu Deus, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Essa é a verdadeira sabedoria. Olha, leia esse texto, Tiago 3, leia várias vezes, porque muitas vezes você acha que você é sábio no teu próprio entendimento, e isso é a grande queda do homem. Então, o homem, com as suas opiniões, né? Ele viu o fruto, ele foi distorcido, recebeu uma opinião estranha e acabou absorvendo aquilo e teve a sua própria opinião. Se alimentou disso. E quando nós vemos que ele confeccionou com aquelas folhas de figueira a sua própria roupa, ele quis resolver o seu problema. É aí que o homem, ele cai. Nós caímos nessa falsa autossuficiência, quando achamos que somos suficientes para resolver a nossa situação. Não, você não é, irmão. Você está passando por situações na tua vida, porque o Senhor está te forjando, para que você dependa totalmente dEle, seja forjado no teu espírito, arranque mesmo essa divisa entre alma e espírito, você rompa isso, porque são ciclos rompedores da tua vida, para você acessar a verdadeira vida, o verdadeiro propósito, por que eu estou aqui, o que o Senhor deseja de mim, o porquê dos meus filhos, a casa que o Senhor me colocou, a cidade que o Senhor me colocou, que eu preciso manifestar algo, mas eu só posso manifestar o que é real, aquilo que realmente existe. Se não tiver fundamento, não tem estatura. Irmão, se não tiver exercício, não tem intensidade. Quantas palavras são soltas por aí, não tem intensidade, não tem estatura, porque não teve fundamento. Sabe, você vai para a academia para exercitar o teu espírito, não é? Se você parar um dia de ir para a academia, um dia não, mas fica um mês, vai dar uma boa diferença aí, porque não existe o dia que você vai parar de fazer musculação. Se você quiser manter o teu músculo, você tem que fazer todos os dias. Não existe fazer toda a atividade física num dia e nunca mais fazer, comer tudo num dia e nunca mais precisar comer. Não, é uma porção diária. E é exatamente assim a intensificação do teu espírito, a intensificação do Espírito do Senhor em nós. Quando você é exercitado no Espírito, e o exercício do Espírito, ele é diariamente, o teu viver diário exige esse exercício, e o Senhor vai te levando para situações, para forjar. Não existe nada que aconteça na tua vida o dia inteiro que não esteja conectado ao que Deus quer extrair de você. Todas as coisas. Eu estar aqui falando com você agora, você está me ouvindo, a luta que aconteceu, a internet que caiu, tudo que deu errado, tudo que você na tua mente até achou que deu certo, não é nem o errado e nem o certo, é que cada evento está construindo isso, extraindo de nós a reação adequada do nosso espírito. O Senhor está te exercitando. Saia da flacidez espiritual e venha para uma firmeza, para um fundamento e para a realidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quero ler com vocês, então, esse texto
que fala aqui dessa preparação, né? Do Senhor está sendo preparado, que nós lemos aqui. Então, que ele seria essa luz para iluminar as nações. Glória a Deus, porque a experiência de Simeão, quando Simeão vê que o Senhor Jesus nasceu e que ele foi apresentado no templo, a palavra fala: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, que o Senhor preparou perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Simeão viu ali o Senhor, viu aquela criança e enxergou todo o propósito do Senhor. Ele viu aquela semente, enxergou a floresta inteira e falou: agora pode despedir o teu servo, porque eu sei, a tua palavra é verdade, a palavra do Senhor. E todo o deserto até aquele dia rompeu ali. Amém? Rompeu porque Simeão entendeu que a palavra se cumpriu. Irmãos, eu quero fazer aqui essa comparação justamente porque João Batista, que ele vem antes de Jesus para abrir esse caminho, e Jesus vem nessa unção, né? Vem como resposta e manifestação daquilo que João Batista está pregando. E essa manifestação, nos dois, ela tinha o tempo de se cumprir. Então nós vemos a intensidade e a intencionalidade deles em tudo, e do Senhor em tudo que eles estavam vivendo, porque o próprio pai de João Batista se calou durante a gestação porque não creu, né? Porque duvidou do nome, como que a mulher ia engravidar, Isabel já tinha uma idade avançada e ele também. Enfim, essa incredulidade fez com que ele ficasse quieto. Ficasse mudo, na verdade, quando ele deveria ter ficado quieto para não ter ficado mudo, amém? Porque não traga questionamentos de incredulidade, tem afirmações de realidade, do que você crê, crie, por isso falei, em nome de Jesus. Então, ali gerou uma certa omissão, né, do pai de João Batista, e nós vemos também José, que era um figurante dessa história, mas que estava ali protegendo o testemunho daquilo que ia se manifestar, mas a manifestação não estava nem em Zacarias e nem em José, mas em João Batista e Jesus. E vemos também neles de não ter essa influência natural, de um pai natural, e a manifestação de um ciclo rompedor. Tanto João Batista rompe, trazendo mesmo um novo sacerdócio, rompendo com toda a estrutura, a sociedade da época, a estrutura eclesiástica. Ele rompe com tudo isso, mostrando a realidade de alguém que de fato busca o Senhor, denuncia o pecado, alguém que está abrindo mesmo um caminho, desbravando um caminho novo, um sacerdócio autêntico, e que vai manifestar e declarar e anunciar o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus, e Jesus também, rompendo com toda a situação religiosa, ele vem com palavras que afrontam a religiosidade, um amor que afronta a religiosidade, uma renúncia que afronta a religiosidade, e glória a Deus, porque essa é a marca de quem foi preparado no oculto, quem está sendo preparado na escuridão, porque vai manifestar uma grande luz. O deserto é um tempo de escuridão, para que uma luz se manifeste, é um tempo de preparação para que a tua voz se revele, e que o Senhor nos dê sabedoria para passar pelo deserto e para viver a manifestação, para romper o deserto para essa manifestação. Muitas pessoas morrem no deserto, não aguentam o deserto. Ninguém está me ouvindo, o que está acontecendo? Mas o deserto, ele é essencial para você entender de fato o que você carrega, para você ouvir de fato a verdadeira voz. Em nome de Jesus. Eu lembro sempre que quando eu fui para a estância, morar na estância, foi um momento muito importante, né, de toda a constituição do Senhor, mas justamente o Senhor estava ali rompendo com a minha constituição natural, como ele fez com Moisés, né, no deserto, e tirando essa constituição natural para que o Senhor pudesse usar o que eu tenho. E nós nos deparamos com um ego que precisa ser negado, com essa constituição natural que precisa ser quebrantada, com tantas coisas que antes, até por alguma uma deformidade ou uma perspectiva assim religiosa, nós tínhamos aquilo como algo positivo, um aspecto positivo, mas tu vê que é negativo, o Senhor quer quebrar tudo isso. Mas são dons, são talentos, capacidade humana, ok, mas é natural. Se não tiver quebrantamento, nunca vai poder ser uma capacidade em ressurreição. Então o Senhor nos quebranta e vai nos preparando para uma real manifestação, para que não haja mistura. Quantas manifestações mistura do espírito, do propósito, mas com o ego, né? Nós vemos isso assim estampado hoje em rede social, os grandes... não quero falar sobre isso agora, já falei tantas vezes, denunciei tantas vezes, né? Mas entendendo que o que o Senhor quer que você manifeste de verdade
é a essência, é a pureza, é mesmo a realidade do teu espírito, do propósito, sem mistura, sem ego, sem demanda natural, mas sabendo que tudo que nós colocamos diante do Senhor, com espectador, sem espectador, não importa, é eterno e vai ser prevalecente porque é eterno. E vai chegar onde tem que chegar, está compondo um testemunho muito maior do que nós, muito além do dia, desse dia de hoje, vai muito além, em nome de Jesus. Então, você entende que você é constituído no teu espírito nessas medidas. Tudo é medida. Estatura, intensidade, medida. Até que uma medida se complete. Então, quando o Senhor está te preparando, Ele te prepara até que uma medida se complete. Então, eu quero falar aqui de 2 desertos, então, de Jesus. 2 desertos não, 2 períodos de 40. Eu falei aqui no início e agora eu quero pontuar os 40 dias de Jesus no deserto para a manifestação do seu chamado. Esses 40 dias, onde ele é tentado, onde ele sente fome, né? Ele está sozinho. E todas essas sensações e necessidades, o inimigo quer que a gente valide a cada dia. Quando você valida uma necessidade, algo que você precisa, você fica refém dela. Só que Jesus renuncia a todas as coisas. O deserto é essa preparação. É renunciar e se abster da necessidade. O inimigo quer que diariamente você valide necessidade. E Jesus, ele se abstém, ele abre mão, ele renuncia, porque ele vai ser servido pelos anjos. Nós somos servidos desse pão celestial, de um pão feito pelos anjos. O Senhor tem um suprimento para a tua vida. Quando você resiste no deserto, não se renda às necessidades, não se renda à escassez, não se renda à falta de nada. Nós nos rendemos à abundância do Espírito. E essa pressão do deserto é o Espírito sendo intensificado na tua vida. É essa consumação para a manifestação. E depois nós vemos um segundo momento, Jesus, após a sua ressurreição, ele tem um período de 40 dias, e nesses 40 dias ele está preparando a manifestação da noiva. A manifestação da noiva. E ele aparece, né, com várias formas, porque as pessoas não reconhecem ele num corpo natural, mostrando mesmo a diversidade do corpo de Cristo, mostrando a inclusão, a multiforme sabedoria de Deus, aleluia, que o Senhor te revista dessa multiforme sabedoria do Senhor, e o Senhor ensinando que o suprimento vem dele, ensinando que o amor vem dele, ensinando a continuidade, ensinando que somos testemunhas dele, preparou a igreja para ser essa testemunha, e essas preparações de manifestações, elas então têm esse ciclo de 40, eu falei dos 40 anos de Moisés, falei das 40 semanas de uma gestação, e estou falando dos 40 dias, o 40 para uma manifestação. Irmãos, Deus te abençoe nessa terça-feira, e que você também seja um abençoador dessa obra. Nós temos a nossa chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com. Entregue a tua oferta, a tua semeadura, porque isso também é sabedoria. Deus te abençoe, resplandeça o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Shalom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nome doce, aleluias, te amamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia que se chama hoje. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que derramam, Senhor, com graça e sabedoria, as suas palavras. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pela vida de cada um, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que impede, Pai, fortalecendo a cada dia os seus braços, ó Senhor Jesus, fortalecendo todo o corpo que é ajustado em Ti, a qual o Senhor é o cabeça de todos os irmãos. Senhor Jesus, abre as mentes, vontade, emoção, sejam colocadas em Ti. Ó Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti, Senhor Jesus, Tu sabes todas as coisas, o Senhor escuta a mente, o coração de cada um. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por 7 horas sobre essa terra, Senhor Jesus. Tu entregou o seu Filho, Pai, para que nela nós fôssemos gerados como muitos irmãos, Senhor. A Tua promessa continua, Senhor Jesus, que a cada um dos nossos irmãos, essa segunda do conceber, Senhor Jesus, nós vamos ter a sabedoria. Pedimos ao Senhor que temos falta de sabedoria. Pedimos ao Senhor que não lança em rosto, Senhor Jesus, que nós venhamos cansar
sabedoria, Senhor, habilidade de resposta, sim, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, que a cada dia, Senhor, quando o menino, Senhor, atingia a idade de 12 anos, o Senhor foi chamado, Senhor, diante de todos aqueles, Pai, que eram entendidos, Pai, aos olhos humanos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que tu ali, Senhor, respondeu a administração do próprio Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, para que alguns fossem legalmente, Senhor, reconhecidos varões em Israel, Senhor. Muito obrigado, Pai, que quebrando em todas as situações, Pai, o Senhor abençoa cada um, Senhor, nos ajudando, ajustando, alinhando, Senhor, até, Senhor, alcançado a estatura de varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Aleluias. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, que em 3 dias depois o acharam no templo, no meio dos mestres, ouvindo-as interrogando a cada um, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Tu já sabia de tudo, Pai. Tu é a oferta, Senhor, inclusiva de Deus dentro de cada um ser, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Não hesita, Senhor, as situações indissolúveis para nós. Com sabedoria que possamos mesmo ser mesmo a habilidade de respostas para responder neste mundo, a qual nós ainda estamos, Senhor, cheio de sujidades, Pai, para que cada situação, Pai, nós que estávamos desviados de Ti, e Te encontramos, se o Senhor nos encontrou, se ouviu ao nosso encontro, e no nosso desvio, Pai, nós encontramos a Ti, Senhor Jesus, que a cada dia nós possamos ser encontrados em Ti, para que venhamos ter a resposta, para entregarmos o fruto, Senhor Jesus, o fruto que glorifica o Teu santo nome, o louvor, um testemunho nos lábios, professando o Teu nome santo, porque Tu és santo, não há outro como Tu. Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, a um Deus triuno, que foi dispensado no homem tripartido, agradecendo, Senhor, por essas palavras maravilhosas, Senhor. Não palavras que deixam a gente, Senhor, de maneira no frenesi, Senhor, mas são as palavras, sim, que carregam vida e paz, que sacia a nossa sede, Senhor, que traz no nosso interior, faz fluir rios de águas vivas, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós agradecemos a sua pessoa, porque tudo o Senhor passou por nós e nós te amamos, Senhor. Nos livre, Senhor, de cada situação dolorosa e angustiosa, mas para que nós possamos entender a sua vontade, o seu querer. Abençoa, Senhor, a cada dia aqueles que pregam na sua casa, Pai, em cada lugar, Senhor, em São Paulo, Santos, Brasil. Ó, Senhor Jesus, em todas as dimensões, Senhor Jesus, para o homem há limites, mas o Senhor é limitado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Derrama mesmo da tua água viva em todos os lugares onde nós sejamos contatados, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome santo, Senhor Jesus. Aleluias. Nós te louvamos, Senhor. Agradecemos por esse óleo que desce, Senhor Jesus. A cada dia nos faz fortalecidos no Senhor. A cada dia firmes na rocha, Senhor, que é Cristo. Aleluias. Nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela aliança que o Senhor fez conosco, pela expectativa da aliança, Senhor Jesus. Tirando todo imundício das nossas vidas, Pai. Abre o nosso coração, Senhor. Abrimos o nosso coração para o Senhor fazer morada, Senhor Jesus, para fazer morada no nosso espírito, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a cada dia a vida dos nossos irmãos, que há suficiência, pela necessidade de consagração, um confronto com nós mesmos, Pai, diante dessa lei aqui da terra, Pai. Ó, Senhor Jesus, andamos na liberdade da lei do Espírito que traz vida, vida e paz, Senhor. Nós deixamos todo o peso para trás, Senhor. Andamos para frente, Pai, não para trás, não olhamos mais para trás, porque o passado não nos interessa, Pai. Deixamos desde o momento que encontramos contigo, porque andamos, temos autoridade, Senhor, que ganhamos do Deus vivo, todo-poderoso,
que entregou na sua manifestação o Cristo todo inclusivo, extensivo, e temos a resposta na redenção do Senhor por nossas vidas, Pai. Antes estávamos ligados a dogmas, a paradigmas, Senhor, conceitos humanos, para que nada servem, Senhor Jesus. Limpa-nos, Senhor, a cada dia mais e mais, e ajuda a andar no caminho maravilhoso que Tu tenha arrumado para nós, Senhor Jesus. Que Tu tem trilhado esse caminho para nós. O Senhor trilhou esse caminho para que nós pudéssemos andar nele, Pai. Até mesmo o louco não vai errar esse caminho. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua igreja gloriosa. Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás.
pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte